Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, bem-vindos para essa nossa Santa Missa. Mais uma vez acolhendo você que nos acompanha pela rádio e você que nos acompanha através do Facebook e do YouTube, aqui da Paróquia Menino Jesus de Reserva. Quinta-feira da segunda semana da Páscoa. E acho que essa primeira leitura de hoje, ela nos fala uma mensagem extremamente de encorajamento diante do anúncio da palavra de Deus que precisamos fazer todos os dias. Não há dúvida nenhuma de que o nosso compromisso de cristãos não é somente receber as coisas de Deus, mas é sobretudo anunciar, levar a palavra de Deus a todos os lugares. O mandato que Jesus Cristo deu aos apóstolos, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, batizando e fazendo com que todos os povos se tornem meus discípulos, é um convite para nós hoje também, porque nós somos igreja apostólica. Quer dizer, o convite que foi feito para os apóstolos agora é feito para nós também. E os apóstolos também, eles poderiam se contentar em estar perto de Jesus apenas para receber, né? Olha que legal, eu estou perto de Jesus aqui, estou recebendo as bênçãos, estou recebendo as graças, estou recebendo a presença forte de Jesus perto de mim, dentro de mim, no meu coração, poder estar com Jesus 24 horas por dia. Mas não era só isso. A partir de um determinado momento, Jesus disse: vão agora e anunciem. Para nós também é assim. Existe o tempo de nós recebermos, mas existe o tempo de nós darmos, existe o tempo de nós evangelizarmos, o tempo de sairmos em busca de todos os povos para evangelizar, para anunciar o reino de Deus. Se o mundo está ruim do jeito que está, porque a gente percebe guerra de um lado, maus tratos do outro lado, nação que quer ser maior do que outra nação a todo quanto é custo de um lado, é porque a palavra redentora de Jesus Cristo não chegou a todos os povos ainda, e isso é culpa nossa, não é culpa da igreja, a não ser que eu tenha perfeitamente consciência de que eu sou igreja e eu não estou desempenhando muitas vezes o papel de evangelizador. Nós temos que parar de pensar, se é que muitos de nós pensamos, que a gente tem a igreja apenas como um lugar para ir, para receber, para que eu ganhe coisas. Eu vou lá para receber a bênção, eu vou lá para receber a Eucaristia, eu vou lá para receber a palavra, eu vou lá para receber o milagre, eu vou lá para receber o conselho. Não, a igreja, eu vou sim para receber, mas a partir do momento que eu recebo, eu me tornando igreja, eu me transformo num apóstolo, eu me transformo num discípulo, e eu preciso evangelizar, eu preciso anunciar a palavra de Deus, sobretudo com o meu testemunho de vida. E hoje nós temos aqui na primeira leitura o testemunho perfeito, né, desses apóstolos que foram presos, né, e foram proibidos de pregar. Chegaram para os apóstolos e disseram taxativamente: olha, chega de pregar, vocês estão proibidos de falar de Jesus Cristo, vocês estão proibidos de anunciar a sua palavra, estão proibidos de anunciar a sua doutrina. Qualquer semelhança com os tempos de agora não é mera coincidência, porque aquilo que nós estamos vivendo nos últimos tempos, e parece cada vez mais, parece que é uma repetição desta palavra, que chega para nós e por autoridades não divinas, chega de uma maneira direta e indireta e às vezes sutil até, de dizer assim: chega de falar desse Jesus, chega de anunciar a igreja, chega de anunciar as coisas que Jesus, a doutrina de Jesus. Não é esse o projeto que se debate sobre a retirada dos objetos cristãos dos lugares públicos? É uma maneira de dizer assim, chega de Jesus Cristo.
e outras leis que são colocadas e que não, por mais que se haja às vezes no Brasil uma liberdade religiosa, mas existem leis que proíbem, né, que proíbem anunciar Jesus Cristo, falar de Jesus Cristo, colocar a sua doutrina. Agora, eu falava no começo dessa reflexão que essa leitura de hoje é um ato de encorajamento para nós, porque assim como os apóstolos tinham sido proibidos de anunciar a doutrina de Jesus Cristo, daqui a pouco eles estavam lá no templo fazendo aquilo que eles tinham sido proibidos. Por quê? Porque o valor deles, Jesus Cristo tinha um valor muito maior no coração deles, na vida deles, aonde eles falaram: não vou me calar, não vou me silenciar, não vou fechar a minha boca, eu vou anunciar Jesus Cristo porque essa é a minha missão. Diante de tantas coisas que acontecem na nossa vida, meu irmão e minha irmã, nós precisamos anunciar a palavra de Deus e jamais nos calar, jamais nos calar. E se de repente alguém chegar para nós e falar assim: olha, se você não ficar quieto, você vai morrer, entregue a sua vida, faça como muitos santos, muitos mártires fizeram. Eu prefiro morrer do que deixar de anunciar a palavra de Deus, do que deixar de dar esse testemunho da palavra de Deus. E mesmo quando chegaram, né, para eles e contestaram: escuta, nós não tinha proibido vocês de pregar, né, e ainda vocês estão acusando que nós matamos Jesus. Na cara deles, eles ainda falaram: sim, nós vamos continuar pregando, e justamente Jesus que vocês mataram. Quer dizer, sem nenhum medo, sem nenhum receio de anunciar a palavra de Jesus Cristo. Quem tem a verdade dentro do seu coração não tem medo de anunciar, e não pode ter medo de anunciar. Qualquer que seja o meio, qualquer que seja o lugar, seja a internet, seja o púlpito de uma igreja, um ambão, seja no altar, seja onde for, seja num retiro, seja no trabalho, seja na escola, onde for, precisamos encarnar dentro de nós a verdade que é Jesus Cristo e proclamar esta verdade. E não interessa quem, se quiser vir nos calar, nós não podemos fazer isso. Aliás, a nossa vida, como dizia São Paulo, a nossa vida é Cristo, e morrer, se for por isso, até se torna um ganho, até se torna um lucro. Então, se for o caso, prefiro doar a minha vida, mas não me calar de anunciar a palavra de Deus. São João Paulo II, eu lembro que há pouco tempo circulava bastante esta imagenzinha pelo WhatsApp, dizia, né? Nós precisamos ser proclamadores da verdade, custe o que custar, nem que tenhamos que voltar a sermos 12 novamente. E é isso que nós temos que fazer. A palavra de Deus está à nossa frente, não somente para a gente receber, mas para a gente professar, para a gente enviar essa palavra mais longínquamente possível. E nós precisamos fazer isso sempre. Seja você na tua casa, você está recebendo essa palavra de Deus agora, você acabou de comungar, esse foi o convite que o padre fez para você agora há pouco, você acabou de comungar essa palavra de Deus. Transforme essa comunhão da palavra agora em atitudes, né? E às vezes, claro, não vou entrar no mérito dessa questão mais uma vez, às vezes anunciar a palavra de Deus em muitos momentos é também se calar. Tem coisas que muitas vezes pelas redes sociais não convém a um cristão dizer, não convém a um católico se manifestar, convém muitas vezes silenciar diante de certas coisas. Porém, no anúncio daquilo que for da verdade, aquilo que brotará da palavra de Deus, nunca poderá ser silenciado. Acolha essa palavra, como a gente gosta de falar na igreja, tome posse desta palavra e faça com que essa palavra atinja o teu coração, a tua alma, a tua vida, e proclame em todos os momentos, em todos os lugares, de posse dessa palavra, que Jesus é o nosso libertador e é a Ele que nós devemos a palavra sempre. É a Ele que nós devemos a nossa história e é a Ele que nós devemos a nossa vida sempre e cada dia mais. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para